Ingrid Mendonça é bailarina profissional há mais de 30 anos. A paixão pela dança foi um dos motivos para se envolver no mundo da literatura. Com 4 obras publicadas, Ingrid tem como foco incentivar a dança como forma de terapia e como ferramenta para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Olá, está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa. O nosso bate-papo de hoje é com a bailarina profissional e escritora Ingrid Mendonça. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Ingrid. Obrigada, Gabriela, pela oportunidade. Bom, vamos começar a falar do balé que marcou a sua vida. A senhora tem mais de 40 anos de profissão, de balé profissional, e também da literatura. Onde a literatura surgiu na sua carreira de bailarina? Foi a pergunta mais difícil que me fizeram. É porque é uma coisa tão simultânea. A dança, para mim, entrou de uma forma no meio das sílabas, das palavras, dos verbos. Eu sempre dancei palavras, textos meus. Eu tenho um monte de apresentação nos festivais de Vitória, Brasil de dança, que eu acabava dançando a minha própria escrita. Então, o meu corpo foi um treino de muitos vocabulários. Então, minha vida sempre foi dança e escrita. Eu não consigo desvincular, não consigo te responder isso. A senhora tem 4 obras já publicadas e hoje a senhora trabalha num novo livro. Mas essas 4 obras, todas elas falam de dança de alguma forma? Todas elas, se você for espremer, tem um monte de plié, um monte de Batman nelas, porque a primeira eram poemas, mas se você lê um poema meu, ele tem uma cadência, ele tem um ritmo independente, que eu nunca estudei essa coisa dessa simetria, né, dos versos, mas tem um ritmo pessoal que é muito próprio de quem dança, né? Então, o primeiro livro meu, que foi O Olhar Achado, que eram poemas sobre coisas simples, banco de praça, criança que se balança, uma jarra de cristal, já de um idoso. Eu sempre gostei, como toda artista, gosta de posar os olhos nas coisas mais efêmeras, coisas simples. E sempre me inspirou isso. Acho que todo artista é assim, né? Se inspira por essas coisas. Então, tem sim dança em todos os livros meus, sim. Agora, eu imagino, né, a minha percepção de dança que é uma coisa em movimento. Como transformar essa arte, que é a dança, que é uma coisa totalmente de movimento, em uma coisa literária dentro da página de um livro? É um desafio. Não chega nem a ser, é um desafio para quem está vendo de fora, né? Mas para você, enquanto artista, que os nossos dons não são nossos, são gifts, né? São presentes. Então, chega a ser tão simples que para o artista perde até o valor de tão simples que é. É muito simples para mim dançar e escrever, porque são dons que me foram dados quando eu nasci. Quer dizer, eu não trabalhei, fiquei lutando para aprender como se escrever. Não, quando eu tinha 7 anos, eu ganhei um prêmio de escola, porque eu escrevia, se me dá uma caneta eu escrevo. Eu sempre escrevi cartas de amor para as minhas amigas que estavam brigando com o namorado, para eu fazer as pazes. Eu sinto facilidade de escrever, sinto facilidade de interpretar, de dançar. É uma coisa natural. Então, não é nenhum desafio para mim. Desafio talvez seria eu engasgar isso tudo e não conseguir botar isso para fora. Seria um desafio horroroso, uma morte seria isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre o seu primeiro livro, que se chama O Olhar Achado. É uma coletânea de poemas. Esses poemas, eles têm alguma coisa em comum? Como foi a produção dessa obra? Essa produção veio desde 8 anos. Eu tenho muitas mudanças na minha vida. Eu me mudei muito de casa. Meus filhos odiavam, né? Que eles são virginiano e taurino, então eles gostam daquilo que se solidificar. E eu sempre mudando muito, aquela inquietação do artista, que chega a ser um tormento, né? E nas mudanças eu ia colhendo, ia trazendo às vezes os resquícios de uns poemas, outros, eu ia revendo algumas coisas. Quando a minha alma começou a me incomodar, falou: faz livro, escreve um livro, você está dançando tanto os seus livros, escreve materializa o livro com folha, né?
eu comecei a juntar algumas coisas, que eram coisas bem antigas mesmo, e foi a primeira vez que eu fiz esse olhar achado, porque era aquilo que eu te falei, era o olhar que eu encontrava, que eu achava que não estava perdido, né? Nas coisas simples da vida, que onde se encontra a grande beleza da vida, né? Aí foi esse primeiro livro, O Olhar Achado, que eu fiz. Um livro de poema, um livro que, às vezes, as pessoas têm um certo preconceito contra o poema, por exemplo, assim, todo mundo faz poema, mas eu amo meus poemas. Eu acho que meus poemas, eles são muito puros, eles têm uma movimentação neles que é diferente de quem não dança. Quem não dança faz um trabalho de palavras, mas sinto falta de movimento, entendeu? No poema. Agora, Ingrid, o seu primeiro livro, como a senhora falou agora, foi de poemas. O segundo mudou um pouco esse foco, se chama Com os Pés no Flamenco, é sobre um tipo de dança. Vamos começar pela dança. Que dança é essa? Quando eu comecei eu me apaixonei pelo flamenco, eu estava numa crise existencial com dança. Eu falava, não aguento mais arabesque, eu não aguento mais plié, não tem mais nada a ver, a dança já encheu minha paciência, não tem mais nada para fazer, já conheço bastante, já fiz bastante. Aí estava numa crise, eu falei, acho que eu não gosto mais de dança, fiquei confusa. Aí eu fui ao Rio e assisti um espetáculo na Casa de Espanha de flamenco. E aquela riqueza de palmas e de ritmo era um desafio tão grande para mim. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. Eu fiquei toda arrepiada, abracei o pessoal da Casa de Espanha. Eu falei, eu encontrei uma chama. E depois daquilo eu fui várias vezes à Espanha. Eu fui a precursora de dança flamenca aqui no estado. Aí eu comecei a ir ao Rio, ir à Espanha, estudei. Aí abri uma companhia, né? Fundei uma companhia, Vitória Porto, de baile flamenco. Aí resolvi mudar meu nome, comecei a me chamar Vitória Porto. O pessoal, para coisa ridícula, está inventando troço, botando nome novo. Gente, todo mundo faz isso, por que eu não podia fazer? Bom, aí inaugurei, dancei muitas vezes, tive 10 anos numa companhia de profissionais mesmo. Fiz muita coisa boa com o flamenco aqui. Aí eu comecei a sentir necessidade de levar, porque eu não aguentava mais o pessoal perguntando, é Flamengo? Eu falei, gente, é flamenco. Ninguém sabia o que era flamenco, né? Que é uma música. Consequentemente, ela se transforma em dança, mas são 64 ritmos. Não é nada de fácil, é uma coisa dificílima. Eu tive que estudar pra caramba. Eu adorei, porque eu estava morna. Então, eu tive assim que arregaçar a manga, estudar, e me dava aquela sensação de que eu ainda não sabia nada, porque era um universo riquíssimo. O flamenco é belíssimo, porque ele adentra a alma humana, ele é um striptease da alma. Você coloca tudo para fora, você não pode engasgar, disfarçar a dor que você está sentindo, você tem que passar nos seus olhos, você tem que passar nas suas mãos. E eu, como geminiana, eu tenho paixão por mão, então eu falei, encontrei, né? E sapatear com o braço fazendo outra coisa, e passando emoção, e com poemas. Aí eu visitei Lorca, a casa de Lorca, não ele que já está morto, mas fui na casa dele, fiz a casa de Bernarda Alba, um monte de coisa. E escrevi esse livro que abordava mesmo, uma abordagem simples sobre os benefícios do flamenco e algumas posições básicas. O primeiro, sapateada, a posição da mão, como pegar castanhola, os tipos de castanhola. Mas eu fiquei impressionada porque, para eu conseguir trazer esse livro aqui para você, eu tive que pedir para uma aluna, porque eu não tinha mais. Eu vendi todos os livros, eu vendi para Brasília, para o Rio Grande do Sul, porque aqui no Brasil ninguém escreveu nada sobre flamenco. Então esse livrinho simples de flamenco foi o primeiro. Então tem muita gente que queria ler um pouco mais, e hoje em dia tem mais acesso à internet, mas na época não tinha, né? Então foi assim, foi super legal. E também, desde sempre, eu tenho, além de bailarina, professora, coreógrafa e escritora, eu tenho um ladinho de psicóloga, entendeu? Então, também sempre li muito sobre psicologia e eu comecei a perceber que a vida das pessoas que estudavam flamenco, elas eram alteradas. Por quê? Porque as pessoas batiam o pé no chão, abriam o peito, batiam no peito e batiam palma e falavam, olê, tipo assim, mira aqui, olha aqui para mim. E as pessoas, elas iam ganhando uma confiança nelas mesmas
Então, muita coisa acontecia, as pessoas vinham me falar depois da aula, eu falei, Ingrid, eu estou me sentindo tão, sabe, você não vai acreditar. Eu cheguei no trabalho e falei, ó, não estou satisfeita com isso. Ela falou, me surpreendi quando o Flamenco está me dando uma força. Pelo que eu estou entendendo, é um tipo de dança que mexe com a autoestima, com a força, é isso mesmo? O flamenco, ela é principalmente isso. Quando você entra no palco e você precisa de passar uma verdade muito grande. E essa verdade, ela te afunda em você. Te afunda no bom sentido, assim, você se impõe. Porque o que é você se impor? É você se pôr para dentro. Então, você se impõe, você vai e conta a sua história. Isso é uma terapia, né? O que as pessoas fazem nos consultórios? Elas vão contar as histórias. A dança, ela é um modo de você contar a sua história. De tudo. Você quando é uma professora assim, tarimbada, você vai vendo pela postura da pessoa, pela forma que a pessoa está no movimento, a mãozinha fria, as extremidades sem vida. Você vai entendendo você vai lendo toda a vida da pessoa. Quando a pessoa vem te contar, você já sabe quase tudo. Então, ela é uma terapia, como todas as danças, mas o flamenco mais. Essa questão da dança como terapia também foi o tema da sua terceira obra. É isso que a senhora fez uma pesquisa, inclusive o nome é Dança a Cura do Barro Santo. Como foi esse trabalho? Nesse interim, nesses 12 anos, eu comecei a estudar, ler e me aproximar do Evangelho. Então, eu comecei a sair um pouco de cena de mim. Eu comecei a perceber que haviam coisas maiores e que tinham me criado. Aquela coisa de que eu achava que eu que dava conta, que eu comecei a ver que não era, né? Então, por isso talvez o barro santo, porque nós somos todos feitos de uma coisa muito maior do que a gente possa imaginar. E eu, como a mamãe ficou doente, né? Ela me trouxe uma oportunidade de trabalhar em casa. Eu me mudei para Vila Velha. O piso do chão, eu não sentia facilidade de encontrar um piso de madeira ideal que desse aquele espaço para fazer o som do sapateado. As meninas que estavam acostumadas comigo, com as minhas aulas, queriam ter aula, e eu ficava igual uma doida em Vila Velha, que não tinha nenhum lugar para dar aula de flamenco. Eu me mudei para lá, fechei minha escola. Aí uma pessoa que me conhecia falou, Ingrid, você vai dar aula aqui, eu não quero te cobrar nada. Eu ficava morrendo de vergonha. Eu falava, deixa eu dar uma parte da mensalidade. Não quero. Para mim, ver essas meninas entrando com flor na cabeça e saia comprida, isso está bom demais. Aí eu ficava dando aula lá, eu falei com as meninas, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer na minha casa um espaço e vou dar aula de flamenco em casa uma vez por semana. E vocês fazem lá uma vez comigo. Mas aí tem que ser particular, porque eu não tenho como dar um monte de gente aqui em casa. Então, eu dava aula em casa e conversava com elas depois. E eu comecei a perceber que o grande lance era a conversa. Porque cada dança, ela era individualizada com cada condição física, com cada dom do outro. Tinha pessoas que tinham muito ritmo, mas que não tinham mãos generosas para contar as histórias com as mãos. Tinha pessoas que tinham as mãos maravilhosas, mas não tinham ritmo nenhum. Então, eu fazia um trabalho que eu ia somando com elas e eu falei, quer saber, eu vou inaugurar isso. Aí, registrei como Psicomotion. Falei, vou fazer uma sessão aqui em casa, uns encontros. Mamãe já estava morando comigo. Então, aí foi assim, foram 4 anos de investigação. Eu recebi as pessoas na minha casa. Aí eu comecei a sentir o quanto que as pessoas precisavam dos abraços. Eu chegava na porta, eu abraçava a pessoa, ai, Ingrid, você me abraça, me dá vontade de chorar. Começava assim. E as pessoas iam me contando as coisas e eu ia colocando no livro e a solução, porque dançar é um monte de palavra. Então eu falei, como essa menina tem que dançar essa dor dela? Como que eu vou diluir essa dor dela? Ingrid, a gente continua esse bate-papo daqui a pouco. Vamos para um breve intervalo, mas já voltamos, não saia daí.
Estamos de volta com o nosso programa Um Dedo de Prosa. Vamos continuar o nosso bate-papo. A nossa convidada de hoje é a bailarina profissional e escritora Ingrid Mendonça. Ingrid, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre as suas 3 primeiras obras. Vamos falar sobre a 4ª agora, que se chama Além de Todo Gesto, e é um pouco diferente do que você fez. Você fez esse 4º livro com mais outras 2 pessoas, não foi isso? Como foi esse trabalho? A Flávia Dalla Bernardina sempre dançou, começou a estudar dança junto com a gente, depois foi para o Balé da Ilha, dançou com minha irmã, Mitzi Marzucci, muito tempo também. E eu fiquei sabendo que ela escrevia. Eu falei, um dia encontrei com ela, falei, Flávia, vamos fazer um livro junto, porque ela escreve muito bem. E Juliano Gosto também é um letrista assim, maravilhoso, do Solana, sempre admirei muito. Aí eu falei, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer um livro que tenha um CD, que ele possa fazer uma trilha sonora no fundo, que a gente possa falar os poemas. Então, a gente fez um negócio muito legal, a gente foi aprovado na Lei de Vila Velha, Cultura e Arte, e tem um CD atrás, a gente chegou a fazer umas apresentações no Jardim Secreto, né, da Ludmila Perim, e super interessante, assim, uma coisa bem dinâmica, ligada à música, texto, dança, e tem também aí dentro, tem um poema que me inspira para o que eu estou fazendo agora. Engraçado, né? Esse seu 4º livro, Além de Todo Gesto, ele também ganhou os palcos, não foi isso? Ganhou os palcos. Como é que foi essa adaptação? Na verdade, quando a gente redigiu o projeto, a gente já estava pensando nisso. O propósito dele era ir para o palco, botar o poema vivo, né, em cena. Então, além de todo gesto, e além do gesto da escrita, para o palco, né, esse fósforo queimado que vai além, né, o fogo da arte. Foi super interessante, gostaríamos de ter feito mais coisas, mas aqui em Vitória às vezes as coisas são complicadas, difíceis, né, um pouco valorizadas, mas é assim mesmo, faz parte, todo mundo é assim. E atualmente a senhora já está trabalhando em mais uma obra que se chama Antes que Seja Tarde. Ela fala de um momento muito especial da sua vida que a senhora está vivendo agora. Como está esse projeto? É sobre o quê? Conta pra gente. Como tem 7 anos que a minha mãe, ela ficou dependendo da gente e acabava sempre na família, sempre fica um filho que fica mais, né, mais próximo. E mamãe mora comigo. A Mitzi é muito presente na vida de mamãe, mas ela mora comigo. Então, eu fui percebendo a mentira que é divulgada, do mesmo jeito que falam coisas assim, que a gente vai decorando e acaba acreditando em algumas palavras, algumas frases feitas, como pau que nasce torto morre torto, adolescente tem que dar trabalho, filho de peixe-peixinho um monte de coisa que não é verdade, tipo, cuidar do idoso, coitada, as pessoas vivem batendo a mão no meu ombro, falando, nossa, Ingrid, que fardo, hein? Olha, Deus está vendo, Ele vai te recompensar pelo que você está passando. Eu acho que atrás de cuidar do idoso, caramba, tem tanta coisa engraçada, tem tanta bênção, tem tanta alegria e tem tanto que você aprende a nível de significados da vida, que eu hoje, se você falar para mim, apesar de eu escutar sempre dos mais próximos, duvido, se botasse você em cena com bom cachê, você largaria o que está fazendo? Eu não largaria. O que a senhora está aprendendo nesse momento? Eu estou aprendendo que a vida tem preciosidades escondidas que as pessoas devem tirar desses miolinhos para você entender por que é que nós estamos de passagem aqui. Nós estamos aqui em vida para o único verbo valoroso é amar. Não adianta você ter o tempo todo ocupado, se prender a 1000 coisas, até lados lindos, belíssimos também, como você se tratar, você se cuidar, você ter. Mas o amor é um tesouro que nada compra. Então, esse tempo que eu estou dedicando à minha mãe, na verdade, ele volta para mim, por exemplo, todo mundo, ninguém aguenta, um monte de gente cai, e eu fico em pé. O que me sustenta é o amor. Então, eu
cheguei a comentar com você, nesse tempo que a mamãe ficou doente, com esse propósito, porque é o nosso Deus que coloca ela viva, teve gente que construiu casa, né? Conseguiu ter uma casinha com dinheiro que recebia de cuidadora, né? Que foi a pessoa que te ajudou inicialmente a cuidar da sua mãe. Eu também percebi como que esse terreno está carente. As pessoas dão banho, roupa, tudo arrumadinho, limpinho e acabou. E você tem que... Eu converso muito sobre morte com mamãe, entendeu? E tem alguns assuntos que ficam escondidos, que fala, não, que ela não pode ouvir, não. Mãe, você tem medo de morrer? É lindo morrer. Chata, chega uma hora que a vida começa a ficar chata, entendeu? Então, eu acho que você pode fazer Eu tenho certeza que depois que eu publicar esse livro, eu ainda não publiquei, antes que seja tarde, o nome dele, eu tenho certeza que eu ainda tenho coisas para fazer para outras pessoas, nem que seja eu participar de reuniões familiares de quem tem idoso, para ajudar eles a ver o quão é maravilhosa essa fase de cuidar do idoso. Eu quero fazer isso pelo mundo. Essa seria seu objetivo principal? Meu objetivo principal é melhorar o mundo em relação aos lindos idosos enrugadinhos, sem dente. Eles são lindos, cheirosos. As pessoas ficam pensando, cheio de xixi. Não é isso, é só você cuidar. E a sua mãe, que é o personagem principal desse novo projeto, ela sabe que você está escrevendo esse livro? Ela, no começo, ela soube, eu cheguei a ler um pouquinho para ela. Agora acho que não. E como está esse processo da publicação? Que ainda não está publicado esse projeto, né? Mas já está pronto. Está pronto. O que está faltando? Quer dizer, você sabe que ontem eu fui e botei mais um capítulo, porque todo dia eu aprendo uma coisa nova. Então, eu fui lá ontem e coloquei mais uma coisa. Então, esse livro, ele está pronto. Se alguém falar para mim, Ingrid, eu estou com você nesse projeto, eu te ajudo a publicar. Eu não consegui ser aprovada na Lei Vila Velha. Eu não sei como é feita essa votação. Às vezes eu fico vendo que as pessoas que foram aprovadas eram as pessoas que falavam de receitas caseiras, de biscoitinho, não sei o quê. Eu não estou falando mal disso, mas estou falando, caramba, esse projeto que eu fiz é um projeto para melhorar uma coisa que está acontecendo demais no Brasil. As pessoas estão ficando muito velhinhas, tem muito mais velhinho hoje em dia do que antigamente. Então, eu gostaria, tudo bem que você possa deixar seus pais numa clínica, mas que você abra mão de algum tempo para fazer alguma coisa por ele. E não achar que isso é um estorvo, porque não é. Porque eu vivo isso. Com esse projeto atualmente, a senhora está passando por algum processo de seleção? Eu estou esperando o resultado da Secult, mas a Secult, eu acredito que ela não sei se eles vão publicar ou então só vão dar o prêmio para o escritor. Se eu não conseguir publicar, não sei se eu vou colocar num blog, porque eu tenho uma certa urgência. Para que as pessoas não é nem pelo reconhecimento, eu quero presentear as pessoas para enxergar isso de uma outra forma, porque está muito assim. Velho é ruim, velho é sujo, velho é chato, é uma vida chata. E não é uma vida muito legal, é muito gostoso. Fico cansada? Fico. Mas meus filhos trabalham, fico cansados também. Não é por aí. Todo mundo fica cansado. Ingrid, a senhora que está buscando incentivo para esse novo livro e que já conseguiu publicar os outros também por lei de incentivo. Senhora, pela visão, sua experiência, a senhora acha que falta ainda incentivo no nosso estado? Olha, eu acredito que sim. Por exemplo, nesse tempo eu cheguei a enviar esse projeto, antes que seja tarde, para algumas editoras. Aí, às vezes, tem concursos, né? Aí você fica lidando com uma série de gente famosa e fica difícil para publicar, né? Fica uma coisa meio assim, meio vazia. Eu acredito que fique faltando sim. E esses editais de seleção, é tão complicado alguém te julgar. Que é uma coisa muito subjetiva, seria isso? Eu acredito que seja pessoal, porque a pessoa que vai te julgar, você tem que ficar pedindo a Deus que a pessoa
tenha o mesmo gosto que você. Porque quem vai te julgar é um ser humano. Se descessem anjos do céu para fazer uma votação, mas é um ser humano que vai te votar. Então eu olhava assim, não gostei. Aí, às vezes, uma preciosidade não é publicada, né? Então, não sei, às vezes, se esses editais fossem sorteados, talvez doesse menos, sabe? Tudo sorteado. Aí tudo igual meu Deus, como é que negócio que você joga? Loteria. Os números diz, fulano foi aprovado, fulano foi aprovado. Nossa, que legal. Que aí não entra o mérito, porque colocar mérito em questão é complicado. Todo artista tem mérito. Difícil. Ingrid, e o pessoal de casa que estiver nos assistindo e quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, ter acesso aos seus livros, como faz? Olha, eu vou dar meu celular. 98 31 30 56 e meu e-mail é Ingrid, com D mudo, M de Maria, Mendonca, então ficam 2 M's. Mendonca, porque às vezes gente de fora, né? Ingrid M, mendonca@bol.com.br. Quero agradecer muito sua presença aqui no nosso programa. Gabi, isso é uma gracinha. Obrigada, muito obrigada pela sua presença e muita sorte no seu novo projeto. Amém. Bom, e o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje termina por aqui. Mas nós recebemos sugestões. Anote o nosso e-mail. É tvassembleia@al.es.gov.br. Até a próxima e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão. Dança transbordada. Posto em teu corpo o desígnio de parir-me, imposta sina de gerar-me um ser, entre o meu e teu espaço, o ventre, cobriu de amor o que me fez viver. Quando em silêncio um sopro ao céu levar-te, a pele, a voz e o meu DNA, entre o meu e o teu abraço ausentes, teu mar de amor em mim transbordará.